E nós temos aí muito tempo para colocar essa matéria em ordem. Tá? Temos tempo de sobra. Muito bem, pessoal. Começando, então, com o roteiro, a primeira questão aí, né? Por que tomar o inibidor de bomba em jejum? Por que tem que utilizar o inibidor de bomba em jejum? Alguém quer responder? Porque tem um negócio que no estômago ele pode ser ativado, né, pelo H+ do estômago, e não é a intenção, né? A intenção é que ele seja ativado pelo ácido das células gástricas. Na verdade, eu acho Também que tem as células parietais, né? Que elas têm mais bombas no momento de jejum disponíveis para serem inibidas. A não questão... seria para garantir que o pH do estômago vai estar ácido porque ele tem um revestimento? Ou eu tô confundindo? Não está confundindo, não. É que esses fármacos, né, ou melhor, são profármacos, né? Eles precisam ser ativados. E essa ativação é dada pelo ácido. Em contato com o ácido é que ocorre a ativação. Só que, se eles entrarem em contato com ácido gástrico e forem ativados ainda a nível de estômago, eles não conseguem mais ser absorvidos. Não é? Aí, então, você perde, ele não é absorvido. Então, eles precisam ser ativados no ácido lá da célula parietal, lá dentro dos canalículos, próximo já da bomba, né, que é o seu alvo. Para isso, então, ele precisa passar pelo estômago, não entrar em contato com ácido e ser absorvido a nível de duodeno. Para isso, então, ele precisa ser revestido, né? Um revestimento ácido resistente. E aí, eu tenho que administrá-lo uma hora que eu tenho certeza que o pH gástrico ele vai estar ácido, né? Para que esse revestimento não solubilize. Aí ele passa pelo estômago, vai até o duodeno, lá o pH se altera, alcalino, o revestimento solubiliza, e esse profármaco é liberado e absorvido. Então, é por isso que eu preciso da administração dele em jejum, que é a única hora que eu tenho certeza que o pH está ácido. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aí? Não. Não, nenhuma. Tudo bem. Tá certinho, né? Muito bem. E por que eu tenho que basta uma única administração diária? Como a gente vê aí, administrações, né, médico prescrevendo 2 vezes ao dia, tal. E a bomba, até ser feita a outra, ela dura de 18 a 25 horas, não é? Mais ou menos. 18 a 36. 36. Ah, Olha, 36. tô boa nessa aula, hein? É isso aí. É de 18 a 36 horas. Então, se eu faço uso em jejum, né, lá de manhã, eu consigo aí a inibição de bombas. Essas bombas inibidas, a célula ela vai replicar uma nova bomba e que leva, no mínimo, 18 horas para ter uma nova
é bomba funcionando. Então, não adianta eu dar uma outra dose com 12 horas. E veja bem, e por que não adianta? Porque em 12 horas, tá? Eu não tenho novas bombas funcionando. Eu posso ter algumas bombas que não foram inibidas lá de manhã, mas a maioria foi, né? E em 12 horas, teoricamente, eu teria novas bombas só daí às 6 horas. Certo? 12 para 18. Então, eu teria aí um período de 6 horas. Só que a meia-vida desses fármacos, tá, é muito curta. A meia-vida é de 2 horas e meia, 3 horas, no máximo 4. Quer dizer, eles chegariam à sua meia-vida sem ter novas bombas. Então, eu estou perdendo, estou jogando esse medicamento fora. Por isso que não se justifica administrar 2 vezes ao dia. Professor, eu tô com dúvida. Tem 18 a 36 horas a meia-vida ou a bomba? Ou Não. É 18 a 36 horas para que aquela célula parietal que teve a sua bomba inibida, o seu núcleo replique uma nova bomba. Ah, tá, entendi. Tá? A meia-vida do fármaco, o omeprazol, se eu não me engano, é 2 horas e meia. É muito rápido. Tá? Entendi. O efeito dele dura muito tempo, né? Mas a meia-vida dele é muito curta. Tudo bem? Tudo bem. Gente, uma outra questão. Por que se usa o inibidor de bomba no tratamento da H. pylori? Alguém se lembra? A H. pylori, na presença de ácido, ela cria uma nuvem que protege ela, né? Eu não lembro a substância, Acho que mas é nuvem de amônia, não é? Alguma coisa assim? que atrapalha, né, a atividade do fármaco. Ela vai proteger a H. pylori. Tá, mas não é essa a pergunta que eu fiz. Por causa da nuvem. Tem a ver, mas não é. É porque se usa o inibidor de bomba, né, no tratamento da H. pylori. Se eu não me engano, o Wesley, né, que falou que ela forma aí uma nuvem, né, de amônia, de hidróxido de amônio, que é uma base que protege ela contra o ácido. Certo? Só que para ela formar essa nuvem de hidróxido de amônio, ela se utiliza, tá, de uma enzima, que é a urease. E essa urease é que converte a ureia em amônia. E depois a amônia é tamponada em hidróxido de amônio. Então, veja, a bactéria, ela tem a enzima, a urease. E aí, esses fármacos, os inibidores de bomba, tem vários trabalhos, em especial, parece que o pantoprazol, tá? O lansoprazol, eles têm a capacidade também de inibir a urease. Eles inibem a enzima que a H. pylori se utiliza para se defender, tá? Então, é por isso que eles entram, né, junto com os antibióticos, a terapia tríplice, né,
de erradicação H. pylori. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Tudo bem. Alguma dúvida? Então, se tiver dúvida, gente, é só falar, tá? Abre aí o microfone. Muito bem. Por que nós associamos os antiácidos à base de hidróxido, né? Hidróxido de magnésio com hidróxido de alumínio? Porque um vai ter ação Relaxante. isso, e o outro constipante. Ele vai equilibrar. Isso. E quem é quem? Se eu não me engano, o hidróxido de alumínio é constipante e o magnésio é laxante. Se eu não me engano. Isso. Não está enganada, não. É isso mesmo, tá? Então, o alumínio é constipante e o magnésio é laxante. Então, associam-se, né, esses dois para evitar esses efeitos, né, equilibrar, tá? Existe formulações só de magnésio e formulações só de alumínio. Então, só magnésio ainda vai lá, né? Mas só o alumínio pode constipar muito, principalmente mulheres que normalmente já têm, né, o intestino mais lento, né, com mais tendência à constipação. Então, deve-se evitar, tá? Muito bem. E por que não justifica o uso de carbonatos como antiácido? Que nós temos aí no mercado farmacêutico, né? Por que não se justifica o uso deles como antiácidos? Se eu não me engano, professor, tem alguma coisa deles serem absorvidos, não é? E aí. Eles vão mudar o pH prova sanguíneo, não é? Causar Alguma alteração. coisa- Não. Não, quem muda o pH é o bicarbonato. O bicarbonato que muda, que a gente não deve utilizá-lo como antiácido, porque ele tem efeito sistêmico, né? Agora, lembram lá da bomba de prótons? As duas vias que estimula a bomba? Lembram? Vamos tentar. Tem a bomba, né? A célula parietal, e na célula eu tenho 4 receptores. Eu tenho um receptor muscarínico e um receptor da gastrina. Esses dois estimulam uma via para estimular a bomba. Essa via é uma via que é dependente de cálcio. Lembram? Então, uma via de estímulo para a bomba é dependente de cálcio. A outra via, que é estimulado pelo H2 e inibida pelas prostaglandinas, é a via de AMPC. Lembram disso? Sim. Então, tendo essa via dependente de cálcio, os carbonatos de cálcio, que são bases, e algumas preparações comerciais se utilizam dessa base como antiácido, então isso não se justifica. Porque eu estou dando base, vai neutralizar? Vai. Mas é a base de cálcio. Então, esse mesmo antiácido vai, posteriormente, servir de estímulo para a produção de mais ácido. Tá? Então, por isso que não devemos utilizar antiácidos à base de bicarbonatos.
apenas de hidróxidos. Ok? Beleza? Muito bem. Isso é utilizado. Bom, existe uma substância que a gente usa na clínica, que é o sucralfato, né? Eu falei deles com vocês. O sucralfato, ele entra como um complemento aí em tratamentos de gastrite, de úlceras, né? E quais os cuidados que a gente tem que tomar ao utilizá-lo? O sucralfato é uma sacarose, né? É sulfatada, rica em alumínio. Tem muito alumínio. E isso aí que vai dar a característica básica. Só que essa sacarose sulfatada, a hora que ela entra em contato com o ácido gástrico, forma o gel. E esse gel é que vai aderir à parede do estômago, e por ser rico em alumínio, tem um efeito básico, então vai proteger a mucosa gástrica da ação do ácido e da pepsina. Então, os cuidados que eu tenho que ter. Eu preciso que o pH esteja ácido. Se o pH não estiver ácido, não adianta eu dar, que ele não vai ser ativado. 2, eu preciso dar longe do horário das refeições, né? Porque senão ele pode comprometer a digestão, principalmente de proteínas. Então, tem que dar aí 1 hora antes ou 2 horas após. E outra, eu preciso ver se esse paciente não está constipado, não está com dias, né, sem evacuar, né? E por quê? Porque ele é rico em alumínio, e o alumínio vai constipar. Então, aí pode agravar o caso desse paciente. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo bem. Ô, professor, no meu caderno está falando que pessoas de insuficiência renal precisam tomar cuidado ao administrar o sulfato. É por causa do alumínio, né? Porque pode aumentar muito, tá? O alumínio. Tá. Então, esses pacientes também têm que ser administrados com cautela, ou até evitar. Sim. Gente, essa parte gástrica, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Porque aí depois a gente falou dos antieméticos, né? Antieméticos a gente já estava afastada já, né? Então, alguma dúvida aí sobre antieméticos? Aquela questão a diferença da domperidona e a metoclopramida foi esclarecido? Pode falar, tá, gente? Tá tudo bem? O senhor pode explicar de novo a diferença? A emese, o vômito, ele é dado por um centro nervoso, né, chamado centro do vômito, que está localizado
o nosso tronco encefálico. E muito próximo dele tem uma área chamada área quimiorreceptora do vômito, que é uma área que estimula o centro do vômito. Essa área quimiorreceptora, ela tem dois tipos de mediadores que controla, que estimula essa área: a dopamina e serotonina. O receptor, a dopamina, é o D2. E o receptor da serotonina é o 5-HT3. Então, se eu inibir o D2 ou inibir o 5-HT3, eu bloqueio o estímulo para o centro do vômito. E aí eu não tenho vômito. Ok? Muito bem. Aí, a metoclopramida, ela é um fármaco que ela tem uma ação central, tá? Então, para ela ter essa ação, ela precisa ser absorvida. E ela chega lá e bloqueia o D2. Só que, gente, o D2 nós temos em muitas outras áreas, né? Temos lá na área nigroestriatal, que tem a ver com a parte motora. Nós temos o sistema límbico, né? A esquizofrenia, aquelas coisas todas. Então, acaba dando alguns efeitos adversos. E a nível periférico, o TGI é muito rico em D2, em dopamina, que tem um efeito inibitório sobre o TGI. Então, quando eu uso a metoclopramida, eu bloqueio os D2 periféricos, que são inibitórios, então eles passam a ter estímulos, por isso que aumenta, tá, o peristaltismo esofágico e gástrico, ele esvazia o estômago. E causa uma série de efeitos também a nível central, né? Tem pessoas que se sentem mal, têm depressão, enfim, várias coisas. A domperidona, ela é preparada para que ela não consiga sofrer absorção. Ela se ioniza, tá, no pH muito próximo do neutro, e ela acaba não conseguindo sofrer absorção. Então, ela tem a sua ação apenas periférica. Ela só vai bloquear o D2 a nível periférico. Por isso que ela é mais utilizada como um procinético, né? Um estimulante do peristaltismo. Não sei se eu consegui ser claro. Tá, eu entendi sim. Obrigada. Muito bem. Passando para a tireoide, como ocorre o controle no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Lembrando que o hipotálamo ele vai liberar o TRH estimula a hipófise a liberar o TSH, e o TSH estimula a tireoide na produção dos hormônios. Muito bem. Esse eixo, ele funciona e ele é controlado através de feedback, né? Feedback negativo. Então, se eu tenho pouco hormônio tiroidiano,
por feedback negativo, eu tenho aumento o TSH. Eu posso ter também aumento o TR, né? Quando eu passo a ter aumento do hormônio tiroidiano, eu tenho uma diminuição do TSH. Então, é por feedback negativo. E esse feedback negativo nos serve para que a gente tenha um parâmetro, né, para a diagnóstico. O médico, quando vai dar aí um diagnóstico de hipertiroidismo ou de hipo, ele não vai apenas em cima dos sinais clínicos, né, que também são bastante característicos, mas não é o suficiente. Ele precisa dos exames bioquímicos para comprovar. E aí, então, é essencial a taxa do T4 e o TSH, né? Se o T4 está baixo, o TSH ele deve estar alto. E aí eu tenho a confirmação do hipotiroidismo. O inverso, T4 alto, TSH baixo, eu tenho a confirmação do hipertiroidismo. Tudo bem? Oi? Ok? Sim, tudo bem. Como podemos inibir a secreção da tireoide? Lembra, a tireoide, ela produz hormônio e armazena. O armazenamento dela é muito grande, né? Nós temos aí armazenamento suficiente para trabalhar 30, 40 dias. E não existe como você inibir essa liberação. A única forma que nós temos de bloquear a liberação do hormônio já sintetizado e armazenado é através do quê? Da administração de iodo. É a taxa de iodo no sangue, uma taxa alta de iodo no sangue, é que consegue inibir tanto a captação de iodo pela glândula, como a liberação do hormônio que está armazenado. Tá? Somente essa é a alternativa. Ok? Aumentar a taxa de iodo. No tratamento do hipertiroidismo, nós temos aí, entre alguns fármacos, o iodo radioativo. O iodo, o 131, né? E por que se usa ele? O iodo, o 131, ele, quando ele entra na tireoide, ele sofre a oxidação e ele vai liberar duas partículas radioativas. Gama e beta, né? E essas partículas têm duas características. Uma, principalmente a beta, é citotóxica. Então, ela mata, ela vai destruir a célula. E a outra característica é de baixíssima penetração. Então, o efeito dessa radiação se restringe apenas à tireoide. Não consegue atravessar e atingir outros tecidos, tá? Porque a penetração é muito baixa. Então, a ação dela acaba sendo apenas dentro da glândula. Então, ela vai destruir células tiroidianas, células foliculares, né? Só que tem um detalhe. Quando se vai utilizar o iodo radioativo, você precisa antes fazer uso de fármacos que inibem a síntese do hormônio, do hormônio tiroidiano.
Então, se usa aí os inibidores de síntese, o propiltiuracil, o metimazol, né? E por que precisa utilizar esses fármacos antes? Talvez você começa já utilizando 2 meses antes, ou 1 mês antes. É por quê? Porque a hora que o iodo radioativo ele começar a destruir células, o hormônio que está dentro da célula, ele é liberado. Então, se você não inibir a síntese, você pode ter uma alta de hormônio tiroidiano na circulação. Você pode ter um pico de hipertiroidismo agudo, tá? E isso pode ser prejudicial. Então, por isso que quando se vai utilizar o iodo radioativo, você usa antes um inibidor de síntese. Ok? Tudo bem, gente? Tudo. Sim. Por que o propiltiuracil se destaca em relação aos outros fármacos que pertencem à sua mesma classe? Eu disse que inibidores de síntese, nós temos o propiltiuracil, metimazol, o carbimazol, né? Mas o propil, ele acaba se destacando. E por que isso? Pelo seguinte, o propil, além de inibir a síntese, né, agindo lá no acoplamento do iodo, as tirosinas, tal, ele também tem a característica de inibir, né, a conversão de T4 em T3. Ele inibe. E essa inibição é significativa, né, porque você acaba reduzindo a oferta do T3, que é a parte ativa do hormônio tiroidiano. Então, essa é a característica dele, tá? E alguns autores também falam que o propiltiuracil também tem uma atividade imunossupressora, né? O que pode ser utilizado também em doença de Graves. Ok? Bom, uma outra pergunta que eu fiz aqui, mas eu acho que nós já falamos, como confirmar, né, um estado de hipo e de hipertiroidismo. Além dos sinais clínicos, né, o hipotiroidismo deixa a pessoa mais lenta, né, deixa a pessoa com metabolismo muito baixo, há uma economia e armazenamento de energia muito grande, a pessoa passa a ganhar peso, aquelas coisas todas, né? Deixa a pessoa lenta no raciocínio. E, além disso, você precisa confirmar com exames laboratoriais. Hipotiroidismo, o T4 baixo e o TSH alto. Ok. E, no caso do hiper, ao contrário, né? O metabolismo acelerado, né? Acelerado. A pessoa sente muito calor, o hipo frio, né? E no hiper sente muito calor, transpira muito, né? A pessoa aumenta muito o metabolismo, ela vai estar a tendência a emagrecer, come muito e não engorda, né? E além disso, então, o exame é laboratorial. O T4 alto, TSH baixo. É isso, é dessa forma que você confirma. Tudo bem, gente? Os sinais clínicos a gente já falou. Tem um caso de hipotiroidismo subclínico, né?
é um estado de hipotireoidismo onde o paciente apresenta um ou outro sinal clínico, mas não é característico do hipotireoidismo. Os sinais clínicos não consegue direcionar o médico para isso. E aí é comum a pessoa apresentar algumas manifestações de outras coisas, como depressão, né? Está em estado depressivo, aí procura um médico, psiquiatra, e começa o tratamento para depressão, mas não funciona, nada funciona. Né? Aí você acaba investigando melhor, você vê que está com estado de hipotireoidismo. Aí trata o hipo, a depressão some. E a mesma coisa com mulheres que querem engravidar. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo interfere muito na ovulação. Às vezes você não consegue engravidar. E aí você vai investigar, você está com hipotireoidismo. Tá? Então, isso seria os sinais clínicos aí para um hipotireoidismo subclínico. Ok, pessoal? São essas as questões que eu vou disponibilizar para vocês e que vocês irão responder, tá? Até a terça-feira cedo, para que eu consiga dar uma olhada e dar uma nota para vocês. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Ok, então não vai ter prova. Beleza. Essa primeira nota não, tá? A gente vai fazer uma prova no final. Aí no final a gente vai ter que fazer uma prova. Tá bom. Bem? Tá tudo bem. Essa nota vai entrar como... Lembra que a gente ia fazer um caso clínico, apresentar um caso clínico, né? Então eu vou jogar essa nota para substituir essa atividade de caso clínico. Tá bom. Tá, beleza. Bom, a gente não sabe quando a gente vai retornar, né? Pelo menos não tem ideia. Pode ser que agora em maio libere, mas eu acho difícil Eu acho que é liberar. só semestre que vem, hein? Tá? Tô achando que é só semestre que vem. Eu também acho, tá? Porque as coisas estão caminhando, né, devagar, a gente não está ainda alcançando esse pico, eu acho que a coisa ainda tende a piorar, infelizmente. Infelizmente. Então, eu acredito que a gente não volte, não. Vamos levando, né? Vamos fazer o quê? Certo, pessoal? Certo. Certo. Eu vou interromper aqui a gravação.